Deus vai te curar. Será? Eu estou aqui em mais um vídeo da nossa série Repensando o Meu Cristianismo, também no nosso canal no YouTube. Eu peço a você que, por gentileza, compartilhe, seja um seguidor, faça parte dessa rede de internautas que nos ajudam a divulgar, a difundir, a propagar o Evangelho através das mídias sociais, através dos recursos da internet. Pois bem, o assunto que eu vou abordar nesse vídeo é muito interessante e hoje a gente convive com uma ampla propaganda em muitas igrejas evangélicas onde se afirma de maneira peremptória que Deus vai te curar. Mas eu venho aqui nesse vídeo dar para você talvez uma má notícia. Eu estou aqui para dizer que, bem possivelmente, Deus não irá curar você de todas as suas enfermidades físicas. E talvez você diga para mim assim: Rony, mas você não acredita que Jesus cura? Ora, como alguém que foi criado no movimento pentecostal, e eu mesmo tive uma experiência pessoal de cura divina, eu estou plenamente convencido de que o Senhor Jesus, ele curou no primeiro século, mas ele continua curando hoje, nos tempos de pós-modernidade. A despeito de todo o racionalismo, a despeito de todo o ceticismo em torno desse assunto, que nós vemos hoje na sociedade, na mídia, na internet, enfim, eu estou convencido de que Jesus continua curando hoje. Mas eu venho aqui dizer para você que o Senhor Jesus, ele não cura sempre. Ele é poderoso para curar todas as enfermidades, toda e qualquer doença. Mas a verdade é que ele decide não nos curar sempre. É verdade que muitas vezes você e eu vamos precisar conviver com enfermidades durante toda a nossa vida. A gente precisa aprender a conviver com elas. E mesmo você orando, mesmo você pedindo a bênção de Deus, essa cura não vem. Hoje eu fico muito triste porque eu vejo pessoas que colocam experiências de cura divina, de milagres, como uma espécie de produto à venda. Eles colocam, o milagre aconteceu, venha para cá, porque aqui vai acontecer de maneira peremptória. Resultado disso, estamos convivendo com pessoas frustradas, que por não entenderem o que a Bíblia trata, ou como a Bíblia trata esse assunto, acabam se aproximando dessa questão de maneira muito incorreta. É preciso que se diga que o Senhor Jesus, ele continua sendo Deus, a despeito dele curar ou não determinada enfermidade em nossa vida. E é preciso que se diga ainda que nem sempre estar passando por uma enfermidade terrível que traga grande sofrimento significa dizer que Deus nos abandonou ou que você esteja em algum pecado oculto e por isso Deus está te castigando. Eu fico maravilhado com a Bíblia. A Bíblia, ela é inigualável, ela é surpreendente. Existem algumas coisas na Bíblia que eu particularmente costumo encarar como paradoxos de Deus. Parecem contraditórias, mas na verdade elas são complementares. Por exemplo, você vai ler que o apóstolo Paulo, o mesmo Paulo, ele vai orar para um jovem que cai da janela e esse jovem então vai ser trazido à vida. O mesmo Paulo do qual se levavam os lenços para que os enfermos recebessem a cura através daquele ponto de contato de fé. O mesmo Paulo, anos mais tarde, esse mesmo Paulo foi tão tremendamente usado pelo Senhor para a operação de sinais tão maravilhosos como esses. O mesmo Paulo, anos mais tarde, vai escrever para Timóteo e diz assim: Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Olha que interessante. Será que ele não poderia ter enviado os seus lenços ou determinado a cura sobre a vida de Timóteo? Por que ele não fez isso com Timóteo, já que Timóteo era tão querido por ele? Aliás, o próprio Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios que ele pede ao Senhor para que tirasse dele um espinho que ele tinha na carne. E vários teólogos são concordes em dizer que esse espinho na carne bem possivelmente era uma enfermidade, inclusive uma enfermidade na visão, alguns chegam a cogitar. E, enfim, seja como for, era algo que o incomodava. E ele pede para que o Senhor tirasse isso dele, no entanto, a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Você que me assiste nesse momento, e eu venho aqui diante desse vídeo, diante dessa câmera, dizer para você que talvez a resposta de Deus para você no momento difícil da sua vida e no momento de enfermidade seja: a minha graça te basta. Por alguma razão, Deus muitas vezes decide não nos curar. Eu tive a oportunidade de ter na minha vida pessoal experiências de cura divina, mas também vivi momentos em que eu orei, clamei, pedi ao Senhor que curasse uma pessoa querida e essa cura não veio e essa pessoa morreu daquela doença. Nós precisamos entender que as enfermidades fazem parte da existência humana.
O sofrimento faz parte da existência humana. E o Senhor, Ele não nos garante uma caminhada isenta disso. Mas louvamos a Deus porque Ele nos garante uma chegada segura. Deus seja louvado. Eu fico muito preocupado porque há muitas pessoas pensando, muitos cristãos sinceros, que são enganados pela ideia de que quanto mais piedosos eles forem, mais imunes estarão a problemas, a enfermidades físicas. Quando na verdade a história mostra-nos o contrário. A história mostra-nos de grandes homens e mulheres de Deus que foram muito mais consagrados do que eu e você o somos. E no entanto padeceram de enfermidades terríveis. É verdade que nós não entendemos por que Deus não cura. E a resposta de Deus é um simples não. Deus decide não curar, e muitos desses homens de Deus que morreram enfermos. Por exemplo, nós lemos na Bíblia de Eliseu, o mesmo Eliseu que foi usado extraordinariamente por Deus para operar sinais espantosos. Deus fez milagres extraordinários através de Eliseu. E no entanto, a Bíblia vai dizer que Eliseu morreu da doença de que viria a morrer. Olha que interessante. É interessante considerar, por exemplo, a história de grandes personagens, grandes vultos da igreja, como Charles Spurgeon. A gente fala muito do famoso pregador londrino, pregava para 8, 12 mil pessoas, mas pouca gente fala que Charles Spurgeon às vezes era levado para o templo carregado pelos diáconos de tão depressivo que ele ficava. Falamos muito de Frida Wingren, esposa do missionário sueco Gunnar Wingren, que foi um dos fundadores da nossa querida Assembleia de Deus no Brasil, essa denominação gigante. E é interessante considerar o fato de que ela foi tão importante para o crescimento da igreja nas suas primeiras décadas quanto o próprio missionário. Mas pouca gente sabe, pouca gente fala, porque a Assembleia de Deus, infelizmente, ela abafa isso, talvez justamente em torno dessa teologia equivocada que nós nutrimos durante muitos anos. Pouca gente fala que Frida Wingren passa os seus últimos anos num sanatório e esquecida, de certa forma, pela maioria da igreja. É um dado muito triste, eu sei, mas são realidades que nos cercam. Eu não estou aqui querendo ser pessimista, muito pelo contrário. Mas é importante que se diga que nós precisamos entender de fato a realidade da vida cristã, e saber que enquanto estivermos aqui estamos sujeitos a adversidades, a problemas, a intempéries. Mas a boa notícia é que o Senhor está conosco. A boa notícia é que Ele não nos desampara nunca. A boa notícia é que Ele vai conosco até o fim. Que nós temos o seu consolo, que nós temos o seu amparo, o seu amor. Como disse o Senhor, Ele não nos promete uma caminhada isenta de sofrimentos, mas Ele nos garante uma chegada segura. Que como Paulo possamos dizer no fim da vida, se nós formos olhar para Paulo, pela perspectiva, por exemplo, da teologia da prosperidade, Paulo foi um completo fracassado. Quando você lê o comovente capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, você percebe que Paulo estava só, estava pobre financeiramente. Ele pede para que Timóteo leve para ele uma capa. Ele não tinha uma capa para se cobrir. Aquele velho homem não tinha uma capa para se cobrir naquela masmorra que estava a 6 metros de profundidade. Fazia mais frio lá dentro do que fora. E ele sabia que podia morrer de frio. Aquele velho homem, já com seu corpo castigado, fustigado pelos açoites, pelos sofrimentos impostos pela obra missionária, pela perseguição de judeus, de gentios, dos de dentro, dos de fora, como ele mesmo diz em Coríntios. Aquele velho homem termina a sua vida nessa situação. E se nós fôssemos olhar pela perspectiva meramente humana, unicamente humana, talvez nós diríamos que Paulo foi um completo fracassado. Mas mesmo ali ele pôde dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, ele havia cumprido a sua missão. Que maneira gloriosa de se terminar uma vida. Que Deus nos dê graça para vivermos o Evangelho de fato como ele é, aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida, embora muitas vezes seja tão difícil. Que o Senhor nos dê força para vivermos conforme a vontade dele, seja na saúde, seja na doença, seja na riqueza, seja na pobreza, seja quando tudo estiver bem, seja tudo quando estiver difícil. Que o nosso cristianismo seja radical, que o nosso cristianismo seja extremo, a ponto de amarmos o Senhor, independentemente do que nos aconteça. Que Deus nos ajude. Deus abençoe sua vida.